Master Your Emotions, a practical guide to overcome negativity and better manage your feelings. O poder das emoções, um guia prático para superar a negatividade e lidar melhor com seus sentimentos. Thibaut Maurice. Muitas pessoas são incapazes de entender suas próprias emoções e como elas as motivam ao longo da vida. E certamente, o mundo seria um lugar melhor se todos nós tivéssemos uma compreensão do que realmente está nos impulsionando na vida e por quê. Thibaut Maurice divide o ego e as emoções humanas de uma forma fácil de entender, combinando psicologia e filosofia com passos que você pode seguir para melhorar a sua vida a partir de hoje. Quando você entender a natureza das emoções e perceber como as emoções o afetam e as maneiras pelas quais você pode obter controle quando emoções negativas obscurecem o pensamento racional, você verá que há muitas novas possibilidades. As emoções vêm e vão, e é impossível ser feliz o tempo todo. Pode acreditar, isso acontece com todo mundo. Em um momento, você se sente feliz. No outro, você se sente triste. E embora você tenha algum controle sobre suas emoções, é natural reconhecer que elas são imprevisíveis. Afinal, se você espera ser feliz o tempo todo, você apenas está se preparando para o fracasso, porque se culpará sempre que falhar em ser feliz. Então, você pode pensar que é ruim sentir, mas a verdade é que as suas emoções não estão aqui para tornar a sua vida mais difícil, mas para lhe dizer algo. Elas são parte fundamental do seu aprimoramento como ser humano. E não só as emoções positivas, as negativas são igualmente importantes. Pense em suas emoções negativas como o equivalente emocional da dor física. Embora você odeie sentir dor, se você não a sentisse em nenhum momento, é bem provável que você não estivesse vivo agora. E isso é tudo gerado quimicamente pelo seu cérebro, através da dopamina. Quando ela é liberada em áreas específicas do cérebro, você obtém uma intensa sensação eufórica de bem-estar. Mas enquanto esse sistema de recompensas acontecia naturalmente nos primórdios, hoje, muitos de nós estimulam a dopamina artificialmente, através das redes sociais, por exemplo. Isso também leva a outro fator importante da nossa espécie, a adaptação. Sua mente se adapta tão rapidamente a novas situações que também é provavelmente o motivo pelo qual o novo carro ou a nova casa que você tanto deseja agora só o deixará feliz por um certo tempo. Essa emoção de felicidade momentânea é o que faz com que nossa espécie continue evoluindo. Por isso, é importante ouvir suas emoções. As emoções geralmente indicam que você deve fazer algo a respeito da sua situação atual. Talvez você precise dispensar algumas pessoas, pedir demissão ou superar a lembrança de uma história ruim que cria sofrimento em sua vida. Como o mundo influencia suas emoções? Todas as nossas experiências são importantes porque nos modificam de alguma forma. A maioria de suas emoções se baseia em sua história pessoal e na maneira como você vê o mundo. Mas os fatores externos podem não ser, e muitas vezes não são, a causa direta de uma mudança repentina em seu estado emocional. Você pode estar exatamente na mesma situação, com o mesmo emprego e ter os mesmos problemas de sempre, mas experimentar estados emocionais radicalmente diferentes. Então, o que muda? O seu diálogo interno, ou seja, seu ego. O ego se refere à autoidentidade que você construiu ao longo de sua vida, por meio de seus pensamentos e sem realidade concreta. E através de várias crenças que vamos adicionando ao longo da vida, o ego fortalece a nossa identidade. As crenças são qualquer tipo de identificação, quer sejam religiosas,
políticas ou metafísicas, como seu gênero, sua cultura e seus desejos. Compreender a maneira como seu ego funciona pode ajudá-lo a controlar melhor suas emoções. Para fazer isso, você deve primeiro perceber que sua história atual é o resultado de uma forte identificação com pessoas, coisas ou ideias. Procure fazer um esforço consciente para perceber sempre que emoções negativas afloram e enxergue através delas. Você também pode registrar esses eventos negativos em um diário, procurando ter uma compreensão mais profunda da natureza fugaz das emoções. Assim, será capaz de gerenciá-las melhor. Você se dará conta de que não é resumido apenas às suas emoções e que elas não passam de visitantes temporários. As emoções sempre virão, mas a sua essência permanecerá. Como você se sente determina a sua qualidade de vida. Suas emoções podem tornar sua vida algo miserável ou verdadeiramente mágico. É por isso que elas estão entre as coisas mais essenciais para se concentrar. São as emoções que colorem todas as nossas experiências. Quando você se sente bem, tudo parece bem ou até melhor. Funciona como uma vibração. Você está feliz e, logo, tem pensamentos melhores. Seus níveis de energia ficam mais elevados e as possibilidades parecem ilimitadas. Por outro lado, quando você se sente deprimido, tudo parece cinza. Você se torna pouco enérgico e fica facilmente desmotivado. É como se estivesse com sua mente e corpo presos em um lugar em que não queriam estar, e isso faz seu futuro parecer sombrio. Para transformar sua atitude frente a uma emoção negativa e transformá-la em algo positivo, você precisa entender que seus problemas, tecnicamente, não existem, por 3 motivos. Um problema só existe se você der atenção. Se você perder as pernas neste momento e simplesmente aceitar este fato imediatamente, você estará tão centrado na realidade que não haverá nenhum sofrimento mental. Da mesma forma, um problema só pode existir no passado e no futuro, e ambos só existem como fruto da nossa mente. A única realidade palpável é o agora. E, por último, um problema precisa ser chamado de problema para existir. Apenas quando você interpretar a situação como algo negativo, ela será. Suas emoções são um guia poderoso. Elas podem dizer que algo está errado e permitir que você faça mudanças em sua vida. Por isso, busque interpretá-las como as ferramentas de crescimento pessoal mais poderosas que você possui. Quando você dá espaço para os pensamentos existirem, eles se tornam os principais pontos de foco. As emoções negativas são como um feitiço. Enquanto você está sob a influência delas, se libertar parece impossível. Mesmo que saiba que focar nos mesmos pensamentos é inútil, você simplesmente não consegue mudar a frequência. Como resultado, se sente cada vez pior. E quando isso acontece, nenhum argumento racional parece funcionar. Se você tem a tendência de se identificar com pensamentos negativos repetidamente, saiba que é isso que permite que eles se tornem mais fortes. Quanto mais você se concentra em seus desafios financeiros, mais fácil será o surgimento de pensamentos relacionados no futuro. Quanto mais você repassa a discussão com seu amigo em sua cabeça, mais fortes os sentimentos de ressentimento vão se tornar. O primeiro passo para mudar esse jogo é começar a perceber como você se sente. Registre suas emoções negativas. Veja o que as desencadeia. Quanto mais você fizer isso, mais descobrirá certos padrões. Por exemplo,
Digamos que você tenha se sentido triste por alguns dias. Pergunte a você mesmo as seguintes questões. O que desencadeou minhas emoções? O que as alimentou em um período de 2 dias? Que história eu estava contando a mim mesmo? Como e por que saí da minha crise? O que posso aprender com esse episódio? Como as emoções são formadas? Você sabe que sente alguma emoção a todo momento, mas como elas são formadas? O autor explica através de uma simples equação: interpretação mais identificação mais repetição igual emoções fortes. Interpretação é quando você interpreta um evento ou um pensamento baseado em sua história pessoal. Identificação é quando você se identifica com um pensamento específico conforme ele surge. Repetição é ter os mesmos pensamentos continuamente. Emoção forte é quando você experimenta uma emoção tantas vezes que ela se torna parte da sua identidade. Então, você experimenta essa emoção sempre que um pensamento ou evento relacionado o desencadeia. Em conjunto, a interpretação, a identificação e a repetição dão espaço para que as emoções cresçam. Por outro lado, sempre que você remove um desses elementos da equação, essas emoções começam a perder o poder sobre você. Para uma emoção crescer em intensidade e duração, você deve primeiro interpretar um evento ou pensamento, então, você deve se identificar com aquele pensamento quando ele surge e, finalmente, você deve repetir os mesmos pensamentos repetidamente e se identificar com isso. Quando vivenciamos uma emoção negativa, ela pode ser espontânea, como quando nossos ancestrais se deparavam com um predador, ou pode ser fruto da nossa mente, criadas através do nosso pensamento. E é geralmente esta última a que mais temos que enfrentar no cotidiano. Lembre-se da última vez em que sentiu raiva, tristeza, medo ou depressão. Agora, se pergunte: quais eventos aconteceram e quais pensamentos surgiram? Como você respondeu a esses pensamentos? Você se identificou com esses pensamentos repetidamente? Tente ver que um pensamento sobre uma pessoa ou evento é meramente um pensamento. É o pensamento sobre eles que faz você se sentir assim. Para mudar a maneira como você se sente, mude a maneira como você pensa. Condicionando sua mente para experimentar emoções mais positivas. Para assumir o controle de suas emoções, é essencial que você compreenda o papel que seus pensamentos desempenham na geração de emoções em geral. Seus pensamentos ativam certas emoções, e essas emoções, por sua vez, geram mais pensamentos. Dessa forma, pensamentos e emoções se alimentam mutuamente, e isso influencia todas as suas ações. Por exemplo, se você acha que não merece uma promoção, não vai pedir por ela. Se você acredita que um homem ou mulher está fora de seu alcance, você não fará um convite para um encontro. Os humanos possuem um poder que nenhum outro ser vivo possui: a imaginação. Ela é uma verdadeira carta na manga, que faz com que possamos usar nossos pensamentos para manifestar coisas e transformar o invisível em visível. É por isso que alguém entusiasmado com seu sonho alcançará mais do que uma pessoa pessimista e desmotivada. Pessoas bem-sucedidas, por exemplo, focam constantemente no que querem com expectativa positiva, enquanto pessoas mal-sucedidas se concentram no que não querem ou no que lhes falta. Por isso, para condicionar sua mente, você deve passar por 3 etapas. O primeiro passo é decidir quais emoções você deseja experimentar mais.
Você quer ser mais feliz, mais motivado, mais proativo? A segunda etapa é implementar um programa específico para permitir que você experimente as emoções que escolheu. Por fim, deve praticar sentir essa emoção todos os dias. Usando a equação de sentimentos, você deve abordar cada componente da seguinte maneira: interpretação, visualização de certos eventos ou geração de pensamentos específicos que você vê como positivos. Identificação, identificar-se com esses eventos ou pensamentos, sentindo o que você quer sentir. Repetição, repetir o exercício regularmente para o condicionamento diário. Visualize o que quiser, sendo o mais específico possível. Clareza é poder. Visualize vividamente o seu dia ideal. O que você faria de manhã? Com quem você passaria o dia? O que você faria à noite? Onde você moraria? Como você se sentiria? Comprometa-se com a visão em sua mente. A vida sempre começa com um passo fora da sua zona de conforto. Sempre que tentamos algo novo, sentimos medo ou ansiedade. E esse é o principal motivo pelo qual gostamos de manter nossa rotina diária e ficar dentro da nossa zona de conforto. Do ponto de vista do nosso cérebro, isso faz todo o sentido. Se nossos hábitos atuais nos permitem estar seguros e evitar qualquer ameaça potencial à nossa sobrevivência, por que mudá-los? Isso explica por que muitas vezes mantemos a mesma rotina ou temos os mesmos pensamentos. É também por isso que podemos experimentar muita resistência interna ao tentar mudar a nós mesmos. Quando os humanos não saem de sua zona de conforto, eles começam a morrer por dentro. O medo, como qualquer outra emoção, só existe em sua mente. Pessoas que acabam alcançando seus objetivos mais loucos geralmente o fazem porque estão dispostas a deixar sua zona de conforto. Com o tempo, eles aprendem a se sentir confortáveis com o desconfortável. O segredo é se acostumar a sentir desconforto de vez em quando. Por isso, se você está sentindo medo de fazer algo novo, busque interpretar simplesmente como um sinal de que você deve ir em frente e fazer de qualquer maneira. As experiências que mais nos amedrontam geralmente são as que mais oferecem uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Para começar a sair da sua zona de conforto, você pode se perguntar: o que é a única coisa que eu deveria estar fazendo e que o medo me faz procrastinar? A procrastinação pode sugerir que você acredita demais no que sua mente está lhe dizendo. Em vez de você ser o mestre de sua mente, você se tornou o escravo. Além disso, a procrastinação pode ser o resultado de uma falta de motivação. Isso acontece quando a tarefa que você trabalha não faz parte de uma visão maior que te deixa animado. Observe as tarefas que você procrastina regularmente e se pergunte: como você pode torná-las parte de sua visão? Você consegue se imaginar sentindo-se orgulhoso ao concluir essas tarefas? Esclareça o porquê. Quanto mais fortes forem seus motivos, ou seja, o porquê, mais fácil será superar sua tendência a procrastinar. Esteja atento ao que sente, porque as emoções são energia em movimento. Quando você está em um estado negativo, você atrai outros pensamentos negativos e, ao se identificar com eles, você piora a situação. Você pode observar suas emoções sem se identificar com elas. Comece a notar como você se sente e observe o que desencadeia estados emocionais negativos. Quanto mais você fizer isso, mais descobrirá certos padrões.
Um evento ou pensamento não tem poder de alterar seu estado emocional. O que gera emoções é a maneira como você escolhe interpretá-lo. É por isso que duas pessoas podem reagir de maneira diferente à mesma situação. Um verá um problema e culpará as circunstâncias externas, enquanto o outro verá uma oportunidade de abraçá-lo. Um vai ficar preso, enquanto o outro vai crescer. Neste livro, você aprendeu que felicidade constante e inabalável não existe. Embora você possa vivenciar muitas emoções positivas frequentemente, ainda continuará experimentando emoções negativas ao longo de sua vida. Mas, uma vez que você entender que suas emoções não são você e aprender a aceitá-las como são antes de deixá-las ir, você não se frustrará com elas. Você não está triste, deprimido, com ciúme ou com raiva. Você apenas está testemunhando essas emoções. Suas emoções estão aqui para guiá-lo. Aprenda o máximo que puder e deixe-as ir. Afinal de contas, elas vêm e vão, mas sua essência permanece.